Pedro, que grande satisfação poder ter você aqui conosco e a gente poder conversar um pouquinho hoje. Eu acho que vocês já haviam conversado num outro momento sobre as dificuldades sociais dos jovens depois da pandemia. Quer dizer, como essa situação foi se configurando de uma forma ainda mais complexa, porque esse período das transições que vocês vinham falando é um período complexo, mas depois da pandemia tudo isso se desorganizou e ficou ainda mais complexo. Então, eu gostaria muito de perguntar para você hoje como você está sentindo este nosso novo projeto em Clube, que justamente tem esse objetivo de reinserção, né, de reorganização dessas ferramentas sociais. Acho que a gente podia começar falando sobre estigma, né? Fiquei pensando que tanto dos nossos pacientes, mas quando a gente fala de pessoas neurotípicas, pessoas neurodivergentes, a gente está falando muitas vezes de estigma. Seja porque é a pessoa que é localizada com uma pessoa estranha da sala, com uma pessoa deslocada, mas isso acontece, eu penso, com uma grande variedade de grupos sociais. E pode acontecer com qualquer aluno, ou da escola, da faculdade, até no mundo do trabalho, mas tem alguma coisa ali que a gente está localizando que é uma certa solidão. Como que a gente trata disso, né? A gente está pensando um pouco nisso e organizando um pouco nossas propostas. A gente pensou que tem uma ideia de uma desarticulação dos coletivos, de falta de apoio e falta de suporte para esses jovens que precisa ser trabalhada. Nesse sentido, a gente propôs o InClub, né? O InClub como uma forma de ter grupos de pessoas que vão vivenciar uma coisa não estritamente terapêutica, mas proposta para pensar no prazer de brincar juntos, de viver uma experiência, de conhecer os espaços urbanos de São Paulo. Então a gente tem essa iniciativa de como é que a gente faz para reinserir a pessoa num espaço público, num espaço compartilhado, num brincar. Às vezes, muitas pessoas têm uma certa dificuldade até de como é que faz para brincar com os outros, como é que faz, eu tô falando de adultos, inclusive, que não conseguem se soltar para conversar de uma maneira mais descontraída, para conhecer um lugar novo, que eles podem ter uma experiência diferente. Então, pensando nisso, a gente tentou organizar uma proposta além da terapêutica. Tem uma coisa que é um trabalho clínico que a gente faz no consultório. Tem uma coisa que a gente faz fora, porque a gente entende que o trabalho e as dificuldades também acontecem no setting 1 a 1, né, com os pais, com os pares, mas também na rua. Como é que eu faço para ir de metrô daqui para lá? Como é que eu faço para conhecer um lugar novo se eu tenho muito medo? Então, o InClub é uma proposta nossa, que eu entendo a importância de conquistar os espaços urbanos, conquistar os espaços sociais, que muitas vezes são vistos como tão longe. Desafiadores, distantes, né? E eu acho que você trouxe um ponto fundamental, que é a questão dos estigmas. Porque muitas vezes, e eu acho que hoje, na nossa sociedade contemporânea, isso está sendo ainda mais sério, de como qualquer pessoa que sai um pouco de o que é, vamos dizer, um padrão esperado, já é estigmatizada. E quanto essa pessoa, se ela não está firme, vamos dizer, na identidade dela, ela pode acreditar naquilo. Né? Quantos jovens a gente recebe que diz, eu acho que eu sou estranho. Né? Por quê? Porque começou a acreditar naquele estigma que foi colocado em algum momento, reforçado em algum momento por um grupo, e a pessoa começa a ficar com medo de se expor, porque ela não quer ser percebida como estranha, ou como esquisita, ou como indiferente, ou como qualquer outra coisa. Então, este é um ponto que, apesar de não ser um trabalho terapêutico, né, como você falou, é um ponto onde pode haver uma mudança, até num processo mais interno de identidade, de reconhecimento, de que, bom, sim, tem algumas qualidades e outros defeitos, e tudo bem, eu posso estar muito bem e curtir, e posso ser aceito num grupo, e posso me relacionar bem com esse grupo, porque muitas vezes
parece que o próprio medo de não poder ser bem aceito por aquele grupo faz com que aquela pessoa, como você disse, se feche, né? Fique mais na retaguarda, não abra espaço. E o grupo, muitas vezes, não vê por onde também se relacionar com aquela pessoa, porque ela também não está demonstrando uma abertura, na verdade, por medo, não é? A solidão é uma questão social, né? Por mais esquisito que isso pareça. Quando a pessoa vai se isolando, isso vai gerando também outras formas dela de se relacionar com os outros. Talvez, às vezes, por medo, né? Como é que é se mostrar frágil aos outros? Eu vejo isso em crianças pequenas, em adultos muito bem informados, mas a gente tem medo do outro. Acho que isso tem a ver com a pandemia também, né? A gente estava conversando um pouco sobre isso. Como é que é o isolamento? Que aconteceu de forma grave na pandemia, mas como que isso continua? Um certo medo do outro. Antes a gente tinha medo de se infectar só, né? Fingia que era só isso, pelo menos. Agora tem o medo da abertura. O que vai acontecer se eu me expor? O que vai acontecer se eu me mostrar frágil frente ao outro? E acho que são essas algumas das coisas que a gente vai trabalhando num processo de grupo. A gente faz os grupos Raman aqui, a gente faz os grupos do In-Club fora, mas sempre com essa proposta, né? Estar no meio social é nossa condição básica. Sim, então, inclusive, né, Pedro, eu acho que vale a pena a gente dizer o quanto se sentir inserido socialmente, se sentir parte de um grupo, se sentir pertencente, se sentir aceito por um grupo, é uma das bases do bem-estar psíquico. Então é muito sério, porque se nós pensarmos que temos 3 bases desse bem-estar psíquico, uma delas é essa sensação de pertença social, de pertencer a um grupo. Então, é um projeto que, pós-pandemia, já era importante, porque a gente observa isso há muitos anos, mas depois da pandemia se tornou fundamental. Você não acha? Eu acho que a gente está pensando num projeto terapêutico, né? Mas a gente está falando da vida. Então, o In-Club é uma proposta de reinserção, ressocialização, enraizamento. Né? Quanto que às vezes a gente fica alheio ao espaço urbano em que nós vivemos, alheio à cidade, alheio aos parques, às possibilidades que existem, né? E ficamos com tanto medo que acabamos nos fechando. Então tem essa parte das nossas propostas, mas estou pensando que isso tem a ver também com o projeto Percursos, né? A gente está falando também que as pessoas tem partes da vida que são partes de inflexão, em que da mudança da escola para a faculdade, da mudança da faculdade para o mercado de trabalho, existem momentos cruciais em que você precisa se reposicionar. E quão difícil é se reposicionar frente a um mundo que te parece alheio. Então, eu acho que tem uma proposta nossa de acompanhar essa pessoa, de estar junto, ao lado, e não num sentido diretivo, de falar, bom, então agora você tem que agir dessa forma, mas de ajudar a pessoa a se perceber. Como é que é agora ser um jovem adulto? Como é que é agora se colocar como um aluno do ensino médio, mas não do ensino fundamental? Então, acompanhar essas pequenas mudanças, pequenos reposicionamentos subjetivos, né, de identidade, para que a gente consiga fazer com que a pessoa se sinta vivendo uma vida valorosa, valiosa para ela. E trazendo esse tema como um tema importante para que tanto jovens, crianças ou pais entendam que esse retraimento social, ele traz muito impacto no desenvolvimento. Então, cuidar, poder olhar que algo ali está acontecendo, que aquela pessoa está se isolando, não está querendo sair, que estranho, um jovem que não quer ir para uma festa, ou que não quer encontrar outros jovens, prefere ficar sozinho no quarto. Bom, a gente precisa olhar para isso. Então, acho que a gente está convidando também a todos, num sentido de saúde mental, qualidade de vida, de olhar para questões que podem passar, porque se não incomoda, vai ficando ali, o jovem vai ficando ali, né, isoladinho, e depois, né, como é que ele vai gerenciar a vida dele, quando ele realmente precisar tomar as rédeas e fazer as suas escolhas, e fazer a sua escolha de curso, o que eu vou fazer, como eu quero trabalhar, né? Então, acho que fica aí
um convite para que a gente possa cuidar mais desses aspectos fundamentais. Obrigada, Perfeito. Pedro. Obrigado.